Olá, sexto ano, tudo bem? Sou a professora Gisele Lima e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de redação, um conteúdo bem interessante que vocês vão gostar bastante. Trouxe para vocês a justiça. Hoje nós começamos aí a nossa unidade do livro. Nós começamos aqui, página 30. Tem a imagem, eu trouxe ela representada aqui para vocês, mas vocês podem me acompanhar a partir da página 30 do livro de vocês, falando a respeito da imagem. Começaremos aí através da imagem da justiça, tá? Dá para vocês seguirem. Então, assim, uma imagem, né, que chama muito a nossa atenção, porque você tem a história, vocês podem pesquisar a história sobre, tá bom? O que significa, é bem legal na internet. Mas aqui eu trouxe 3 elementos que vão chamar a nossa atenção e vão fazer com que a gente encaminhe nosso pensamento para o conteúdo que vem a seguir, falando também dentro do nosso livro. Aqui você tem a estátua, mas você tem 3 elementos que chamam muito a nossa atenção. O primeiro deles é a venda nos olhos. O que significa essa venda que ela tem? Uma imparcialidade e uma busca pela verdade. Você imagina, uma pessoa que está com os olhos tapados, ela não consegue enxergar, né, fora, ela tem que olhar para si mesmo e ali ela vai perceber. A gente sabe que uma pessoa, ela pode desenvolver muito bem os outros sentidos. Então aqui você tem a venda, ela significa essa imparcialidade no julgamento sobre qualquer coisa. Ela vai buscar dentro dela certas respostas, verdades, as verdades como elas são. Você tem também a balança, ok? A gente sabe, né? Muita coisa, pouca coisa, aquela questão de ter ali um equilíbrio. Aqui ela está, né, segurando a balança e ainda por cima mantendo um equilíbrio. Então ele traz o significado, ela traz o equilíbrio, ela tenta, né, trazer esse equilíbrio entre o castigo e a culpa. Pensaremos sempre assim, mediante sociedade, o lugar em que vivemos, sendo um cidadão, tá? Então, entre o castigo e a culpa. E por último, que também me chama muita atenção, a questão da espada. A espada, ela vai significar pra gente o poder das leis. Então, poxa, professora, mas a senhora foi lá, buscou uma estátua, entrou no livro, falou dele a partir da página 30, tudo pra quê? Porque a gente hoje chega e vamos falar a respeito de um conteúdo bem interessante, que é o regulamento, o estatuto, tá bom? E, por último, ali as atividades, mas um regulamento. De que forma, como se forma, tá? Aqui eu tenho outras imagens. Primeiro de tudo, é que o homem, ele não vive sozinho dentro de uma sociedade, tá? Desde que o homem passou a viver, conviver e estar ao lado, próximo de outras pessoas, tem-se a necessidade desse homem ele estar inserido em um meio, ele está inserido, na verdade, em um meio, e ele precisa ali ter os seus direitos e os seus deveres respeitados. Daí a justiça com a sua balança, com a sua venda, sempre buscando a verdade, e com a espada que contém as leis, né, que significam, faz uma referência aí às leis que nós vivemos. Então você tem um homem que não consegue mais viver só dentro da sociedade. Esse homem, ele precisa e ele está inserido nesse meio e ele vai fazer parte dele. Ao fazer parte desse meio, ele entra, por isso a setinha, e ele vai estar agrupado em sociedade. Todos nós vivemos em sociedade, tá bom? Nós vivemos desde que nascemos em uma família, em um convívio, em que você tem direitos, em que você vai ter os seus deveres, em que o seu espaço é respeitado com o espaço do outro. À medida que eu respeito o seu espaço, você respeita o meu espaço. Não é assim que a gente sempre faz também em sala de aula, por exemplo? Em sala de aula a gente sabe, alguns alunos sentam aqui, outros alunos sentam ali, uns alunos mais à frente, os outros mais atrás. A gente sempre fez isso no início do ano com relação a, por exemplo, um aluno que tinha um problema de visão, ele vir mais para frente, e aí nós cedíamos o espaço, trocávamos de espaço com o colega sem problema nenhum. São os nossos direitos e os nossos deveres, o nosso pensamento em relação à sociedade, de que forma eu vivo,
como eu convivo com o outro para que nós possamos fazer parte de um meio que tudo funcione, que as coisas fluam, né? Que os meios eles vão trazer benefícios para mim e para o outro, para mim e para você. Então, temos aí os nossos direitos, os nossos deveres sendo colocados em pauta e que vivemos, não conseguimos viver sozinhos, vivemos sim em sociedade, uns com os outros. Bom? Falando sobre agora sim, o conteúdo aí começa, né, inicia na página 32 do nosso livro, nós falamos a respeito do estatuto. O que é um estatuto? É um texto que contém regras, e essas regras que organiza e ela vai regular o funcionamento de algo, seja de uma empresa, seja de uma escola, seja de um comércio e aí por diante. Então você tem ali as regras de como ela funciona, de como aquele espaço, aquele local ele funciona, para que tudo consiga fluir bem, para que as coisas consigam se encaixar e que você tenha o crescimento da sociedade e a continuação do ciclo normal da vida das pessoas. Então, o estatuto ele vai ter essas regras e ele vai organizar tudo em torno dela para que o funcionamento da empresa, da escola, ele aconteça de forma natural, tá bom? O regulamento eu coloquei em tópicos para que a gente possa aí seguir cada um deles entendendo um pouco mais de como funciona esse tipo, né, essa maneira de texto. É o seguinte, o regulamento ele é um conjunto de regras, você tem várias regras de normas. É um documento oficial que ele vai ter um valor de lei. Voltamos lá na espada, lembramos mais uma vez da espada, da estátua que eu coloquei para vocês da justiça aqui no início. Então você tem ali, é um documento oficial e ele tem esse valor de lei, ok? Tem como objetivo o regulamento garantir os direitos e os deveres. Os direitos e os deveres das pessoas, tá bom? O que fazer? O que não fazer, como fazer, por que fazer, de que modo fazer. Então, o regulamento, ele vai ter ali pontos para que você possa seguir a sua vida em sociedade da melhor maneira possível e sem retirar o espaço do outro. Apresenta uma linguagem que é formal, lembrando sempre, é um texto que vai ficar redigido. É uma lei, então você tem ali o uso da linguagem formal, retira as gírias, retira as palavras coloquiais, as abreviações que não são necessárias naquele momento, se não forem, então você retira, tá bom? Estabelecem as regras de concursos, premiações e sorteios, muitas das vezes no final do ano, né? Troca de cupom no shopping. Você tem, comprou tanto em valor, né? Em dinheiro ou um cartão, enfim, você gastou R$200, R$300 em compra, você vai lá, pega, troca por um cupom e lá você tem um regulamento, sei lá, sorteio de um carro, de uma TV, de uma mesa, de uma cadeira, enfim. Você tem ali as regras, como funciona, né? Você vai questionar, você sabe o que você vai ler. Opa, peraí, aqui tá dizendo isso, então eu tenho direito, porque aqui tá dizendo. Ih, não podia fazer isso que eu fiz, não podia, sei lá, rasguei a ponta do papelzinho antes de colocar na urna. Poxa, não podia. Na hora que eu destaquei, arranquei um pedaço e vem escrito lá. E se você rasgasse, ele não funcionaria, tá? Não valeria mais. Perderia o valor para você concorrer ao carro, vamos colocar assim. Então, ele tem ali, serve para concursos, para premiações e também para sorteios, que é o caso do exemplo aí. Geralmente são disponibilizados em folhetos, em folders ou em sites. Então, o regulamento sobre um concurso, o regulamento sobre um sorteio, você pode encontrá-lo, né? Entrei no shopping, tá tendo lá, normalmente a gente vê muito no Natal, né? Tem o sorteio de um carro. E aí você tem alguém entregando para você um panfletinho, um folheto, falando sobre as regras, como você faz para adquirir, como você faz para ganhar, para pegar o cupom para concorrer àquele carro depois do Natal, vamos colocar assim. Então você tem no site, aí você entra no site, tem lá também o regulamento e eles vão te entregando no meio do shopping, ok? Esses são o regulamento. E aí, parece uma coisa assim muito, nossa professora, mas é muito difícil, é muito complicado. Não é.
temos que pensar que vivemos em um meio, vivemos em uma sociedade e nós precisamos sim dessas regras, nós precisamos dessas condutas, desses regulamentos. Claro, né, que nós não vamos passar o tempo todo lendo, mas a gente já sabe, por exemplo, a gente sabe que usa uniforme, a escola já colocou pra gente uma regra. Olha, tem que ir pra escola, você tem que usar uniforme, sua mochila precisa ser preta, o seu sapato precisa ser preto, o seu casaco, você anda com o casaco aberto, você tem o casaco da escola, você tem roupa de educação física para você usar apenas no dia de educação física. Capuz. Não é legal colocar capuz, ir à escola de boné. Então são regras que vocês já seguem, que vocês já estão acostumados a seguir normalmente. A nossa sociedade não precisa isso. Senão você imagina se cada um fosse para a nossa escola sem uniforme, com o uniforme que quisesse, da maneira que quisesse. Como identificá-los? Se não tivesse essa nossa separação também com relação à vestimenta, todos os professores utilizassem a roupa que quisessem e entrassem na sala fora do seu horário, imagina, eu entrar no horário da outra professora entrar no meu horário, eu aplicar a prova no dia da outra professora, ela aplicar na minha prova, no meu dia a prova e fala que é trabalho, e aí eu falo que eu não marquei, e aí eu falo para vocês que é aquele exercício, depois que não é. Ou seja, nós temos regras a seguir, sim, tem como segui-las, sim, para que tudo funcione, para que sejam certos, para que a gente consiga conviver e que a gente consiga mesmo ter uma sociedade, ter um local que funcione. Então a nossa escola, ela precisa disso, tá? As escolas, elas têm ali as suas regras, elas têm ali o seu regulamento, ela tem ali como você age, a sua conduta. E isso não faz com que eu respeite o seu espaço, você respeite o meu espaço e que nós possamos viver em sociedade, não sozinhos, mas em conjunto, tá? Mesmo nessa nossa separação agora, eu longe de vocês, eu tenho aqui as minhas regras, as minhas condutas para passar para vocês o conteúdo. Vocês têm aí as suas regras, as suas condutas para absorver o conteúdo, para praticar esse conteúdo. Então as regras, elas vão estar presentes na nossa vida como um todo. Elas vão estar ali se modificando e se adequando ao momento e na escrita. Ok? Claro, agora a gente não tem assim, você tem que fazer isso e isso, mas vocês percebam, eu sempre coloco algumas informações para que vocês possam fazer. Então aqui eu tenho uma regra, olha, você vai fazer os exercícios da página 33, 34, 38 e 40. É uma regra. Você vai seguir, não, vou fazer a página 3 do livro, que eu ainda não fiz, e a professora vai aceitar e tá tudo certo. Não, a gente está seguindo, a gente está construindo o conteúdo. Então você tem regulamentos, você tem meios, você segue regras, tá? Que às vezes a gente nem coloca o nome de regulamento, mas que são regras sim, e que a gente segue para quê? Para que a sociedade flua, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa respeitar o espaço do outro e o outro respeitar o meu espaço, tá bom? Então, o regulamento, ele é importante para nossa vida na sociedade, ok? Tanto para mim quanto para você.